pessoal, tudo bem? Meu nome é Clinsman Jorge, para quem não me conhece. Esse daqui é mais um vídeo da série Arduino ao quadrado, tá bom? Bem, para controlar microservos semelhante a esses, tá? A gente utiliza Arduino ou microcontrolador PIG, tá? PIG. Certo. Só que quando a gente conecta um microservo desse no Arduino, a gente sempre opta por estar colocando uma fonte de alimentação externa, tá? Isso porque o Arduino ele tem um limite de corrente, certo? Então esse limite de corrente não pode ser excedido. Caso ele seja excedido, ele pode queimar o microcontrolador, ok? Então quando a gente vai conectar microservos no Arduino, a gente sempre coloca uma fonte de energia externa. Só que ainda tem um problema. O Arduino ele tem um limite também de comunicação lógica, tá? Que é nessas portas digitais e analógicas dele. Então se por acaso eu tiver, sei lá, 16 ou 20 servos conectados em um Arduino, por exemplo, eu vou ter problema se eu for executar esse sketch, por exemplo, tá? Primeiro, quais são os sintomas de que você está sobrecarregando as portas lógicas, tá? O primeiro sintoma de quando você está sobrecarregando as portas lógicas é o servo vai começar a tremer, tá? Então o servo, principalmente esses servos aqui, ó, que é os servos SG90 de 9 gramas, tá? Esses servos aqui eles começam a tremer com bastante facilidade. Então se por acaso eu ligar um MG995 no Arduino e ligar um desse daqui, esse servo de 9 gramas ele vai começar a tremer. Então eu tinha muito esse problema quando eu estava trabalhando com o OneBot, tá? Quando eu estava na montagem do OneBot. Eu não sabia o que era esse problema. Então fui pesquisar e descobri que o Arduino também tem um limite de controle lógico. Então se por acaso eu coloco vários servos conectados ao meu Arduino, eu vou ter um problema de comunicação lógica nas minhas portas digitais, tá certo? Então vai sobrecarregar as portas lógicas do microcontrolador. Ah, Clisman, mas eu quero trabalhar com alguns servos. Pode trabalhar, tá? Só que não exceda o número de servos. Use no máximo 4 servos ligados no Arduino. Isso com alimentação externa, tá? Tô falando só o pino de controle. No máximo 4 servos. Se você estiver usando esses servos de 90, pode ligar até 6, 8 servos. Mas se você colocar um servo que seja diferente, por exemplo o MG995, você vai ter interferência nos servos aqui, beleza? Então, para acabar com esse problema, foi criado este maravilhoso módulo, tá? Esse módulo aqui, que é um módulo de controle de servos, tá? Esse módulo aqui ele é o modelo, deixe-me ver, PCA9685, tá? Esse módulo aqui ele foi criado para controlar servos e também para controlar LEDs, tá? Porque ele trabalha com controle de PWM. Então, com esse módulo aqui, eu consigo controlar 16 servos. Com esse módulozinho. Mas se eu conectar outro módulo aqui, que ele tem um slotzinho aqui para conectar vários outros módulos em sequência, eu consigo controlar até 1000 servos com esse módulo aqui. E não vai causar interferência nenhuma no meu Arduino. Porque esse módulo aqui ele utiliza comunicação I2C, tá? Ou seja, eu vou conseguir controlar 16 servos utilizando apenas 2 pinos do meu Arduino. Então é uma mão na roda. Esse módulo aqui ele foi cedido pra gente pela loja Curto Circuito, tá bom? Então eu vou estar deixando o link para você comprar ele na descrição do vídeo. Eu acho que esse vídeo aqui ele é o primeiro vídeo brasileiro que fala assim de forma explicativa sobre esse módulo, tá? Ele tem uma biblioteca, não é uma biblioteca muito boa, tá excelente, mas já quebra o galho e eu fiz um código que vai ajudar bastante a gente, beleza? Então para conectar este módulo aqui no nosso Arduino é muito simples, tá? É só você conectar na comunicação I2C, beleza? Então vamos conectar agora. Eu vou conectar aqui o módulo na comunicação I2C e volto já para mostrar para vocês. Beleza, pessoal, conectado aqui, não tem muito segredo, já mostrei esse tipo de conexão para vocês inúmeras vezes aqui no canal, então é bem simples, tá? Só recapitulando aqui. O meu fio vermelho é o 5 volts, o meu fio cinza é o GND, tá? Vou focar aqui para melhorar. O meu pino branco aqui, o meu cabinho branco é o SDA, que tá ligado lá na A4 do Arduino. E o meu fiozinho marrom
é o, deixa eu ver aqui, SCL, tá? Ligado lá na porta analógica 5. Então, com essa conexão que a gente fez aqui, a gente alimenta o microcontrolador do módulo, tá? Só que para controlar os microservos, eu preciso de uma fonte externa, tá bom? De 5 a 6 volts. Ou seja, eu tenho que ligar essa fonte aqui. Eu não posso passar de 6 volts, caso contrário vai queimar os meus servos motores, tá bom? Então vamos agora conectar os microservos, tá bom? Esses servos aqui também foram enviados pela nossa loja parceira, a Curto-Circuito, tá? Vou pegar aqui um bracinho desse para colocar. Vou pegar logo dois para colocar logo no outro microservo também, tá bom? Beleza. Vamos pegar outro servo aqui só para a gente fazer o teste. Pode ser servos de diversas potências, tá? Não importa, tá bom? Vai dar certo também da mesma maneira. Já fiz teste com o MG995, funcionou perfeitamente, certo? Então esse módulo ele é muito bom para você que quer usar em um projeto que tem muitos servos, tá? Como por exemplo o OneBot, o projeto IP, ou você, se você quiser montar um robô de 6 pernas ou um robô de 8 pernas, sei lá. Então é muito bom usar esse tipo de drive, tá? Vai controlar aí os vários servos do seu projeto, tá bom? Então vamos conectar agora aqui no nosso módulo. A gente aqui tem o slot 0, que vai até o slot 15, somando então dá 16 slots, que são 16 servos. O pino amarelo é o pino de sinal, o vermelhinho é o 5 volts e o preto é o GND, o terra, tá bom? Então vamos conectar aqui o primeiro servo. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá. Vamos conectar agora o segundo servo no slot 1. Deixa eu conectar aqui. Pronto. Tá conectado, tá? Os dois servos aqui. Pode conectar até os 16 se quiser, não tem problema nenhum. Então tá tudo conectado. Se eu alimentar aqui agora, o módulo vai acionar os servos. Agora a gente vai lá para o computador para colocar o código aqui dentro e ver como funciona. Depois eu volto e mostro os servos se movendo. Beleza? Venho já. Bom pessoal, estamos aqui já no computador para a gente poder fazer uma breve explicação de como funciona o código para controlar o servo, tá? É bem simples, não tem nada de muito complicado. Eu vou tentar explicar aqui mais ou menos como é que funciona aqui esse exemplo para vocês, tá? Para vocês conseguirem esse exemplo é muito fácil. Venham aqui em arquivo, depois em exemplos, desçam até a Adafruit PWM Servo Drive e vai ter que servo. Vocês clicam em servo, tá? Eu vou estar deixando essa biblioteca na descrição para vocês poderem baixar e estar testando aí no computador de vocês, com o Arduino de vocês, tá bom? Bom, então logo aqui no começo a gente faz a inclusão da biblioteca e também da biblioteca Wire, porque eu estou utilizando a comunicação I2C, então vou precisar dessas duas bibliotecas. Aqui eu defino o meu pulso máximo do servo e o meu pulso mínimo do servo, tá? Esse valor aqui você pode encontrar olhando o datasheet do seu servo, mas como padrão o exemplo já dá aqui 150 por mínimo e 600 por máximo. Eu não recomendo que vocês mudem isso daqui não. Se vocês quiserem mudar é mais uma questão aí de se você estiver usando um servo diferente ou coisa do tipo, certo? Então aqui eu criei uma variável servo num, tá? Que vai contar o número do servo atual que o sketch está movendo. Depois aqui eu inicio a comunicação serial e mostro uma mensagem 16 servos teste. Inicializo o módulo PWM utilizando o comando begin e depois eu seleciono aqui a frequência, tá? Isso aqui é importante, tá bom? A frequência é extremamente importante na hora de controlar os servos. Como esse servo aqui de 9 gramas, ele pode estar trabalhando aí de 60 a 50 Hz, tá? Você pode estar testando outras frequências para ver como é que vai se comportar, mas aqui o exemplo deixou em 60. Isso daqui eu não sei para que serve, tá? Simplesmente não sei porque é isso, nunca nem vi. Aqui no sketch tem uma variável, uma função, tá? Tem uma função aqui. Essa função, ela é o set servo pulso, tá? Você passa o pulso e ela faz a formatação do pulso para essa frequência de 60 Hz, tá bom? E também faz o movimento do servo
Aqui, ó. Para controlar o movimento do servo, você dá o comando pwm.set_pwm. Você passa o número do servo, tá? E o pulso que você quer. E aqui dentro do loop, eu informo aqui no serial println o número do servo que eu quero controlar. E dentro de um for, eu vou percorrer o meu pulso máximo, tá? Eu vou trabalhar o meu servo de 0 a 180 e depois de 180 para 0, certo? Então, utilizando o for para poder mover de 0 a 180 e depois de meio segundo eu movo ele de 180 para 0. Depois de mais meio segundo eu mudo aqui o número do servo para o próximo servo. Nesse caso aqui eu estou controlando 7 servos, no caso do exemplo. Mas como a gente tem só 2 servos conectados, vamos colocar 2 aqui. Vamos compilar esse sketch e ver se vai funcionar. Bom, então como vocês podem ter visto aí no vídeo, funcionou, tá? O servo está percorrendo de 0 a 180 e depois de 180 para 0, ok? Só que tem um problema nessa biblioteca, tá? A gente não consegue, ele não tem nenhum método que consiga controlar a velocidade do servo. Isso é um problema, tá? Porque quando a gente está utilizando servos na robótica, a gente precisa controlar vários servos ao mesmo tempo e também a gente precisa controlar a velocidade individual de cada um deles. Então eu procurei na internet bastante para ver se encontrava uma biblioteca que fizesse esse controle. Infelizmente eu não encontrei. Então eu decidi criar o meu próprio código que vai controlar a velocidade do servo e também vai controlar até 16 servos de uma só vez, tá? E com isso eu vou controlar a velocidade individual de cada um dos servos de forma bem simples. E o código é mais simples do que esse exemplo aqui que vocês estão observando, tá bom? Então eu vou abrir aqui o meu exemplo, vou vir aqui em abrir, tá? Vou pegar ele aqui no meu computador para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Deixa eu procurar aqui, galera. Arduino Sketch PCA16 servos controle. Bom, então eu estou trabalhando aqui com algumas bibliotecas que vocês talvez não tenham visto ainda, tá? Que é a biblioteca Virtual Delay. Essa biblioteca ela faz a mesma coisa que o delay, porém ela não trava o microcontrolador, tá? Porque o delay, não sei se vocês sabem, mas esse comando delay ele trava o microcontrolador e não deixa ele fazer nenhuma outra coisa enquanto ele estiver preso dentro do delay. Já essa biblioteca Virtual Delay não, ela faz uma pausa dentro do controlador, só que ela não trava ele continua fazendo outras coisas também, ok? Então fiz a mesma coisa, incluí a biblioteca Wire, incluí a biblioteca da Adafruit, que é do módulo, incluí a biblioteca Virtual Delay, setei aqui, criei um objeto do tipo PWM, tá? E aqui no meu servo mínimo e no meu servo máximo, eu coloquei 180 para o mínimo e máximo 520. Uma coisa diferente que vocês talvez ainda não tenham visto aqui no Arduino é as classes, tá? Então eu optei por utilizar a classe aqui no meu código, porque classe deixa o código mais organizado. Então eu criei uma classe do tipo servos, tá? Aqui dentro da classe ela já tem alguns parâmetros próprios da nossa classe que eu criei. Eu criei um parâmetro chamado timeServos, no caso esse parâmetro é do tipo array, então ele tem 16 posições. Esse timeServos significa o tempo de cada um dos servos, tá? E esse tempo significa a velocidade. Ou seja, se eu coloco um tempo de 15 milissegundos para o servo 1, ele vai ter uma velocidade x. Se eu coloco um tempo de 20 milissegundos para o servo 1, ele vai ter outra velocidade, ok? Então, através desse timeServos eu consigo controlar a velocidade dos servos. Criei aqui 16 objetos do tipo Virtual Delay, um objeto para cada servo. Depois criei um array do tipo boolean, que é um array que vai ter só verdadeiro e falso, tá? Para mim saber se o servo ele já concluiu ou não o movimento. Depois criei aqui um array que vai guardar o ângulo inicial de cada um dos servos, beleza? Depois aqui no private, tá? Que são os métodos privados que eu só consigo acessar dentro da minha classe. Eu tenho o void attach, tá? Que eu criei aqui o void attach,
nessa função void attach, eu vou pegar todos os meus servos, tá, que eu tenho, e vou dizer que nenhum deles concluiu o movimento ainda, tá? Então eu suponho que os meus servos não concluiu o movimento, ou seja, que eles não se moveram ainda. Então já faço logo essa definição na minha classe. Depois aqui nos métodos públicos, tá? Eu tenho um método chamado servos, tá? Aqui nesse método chamado servos, eu informo a velocidade. Essa velocidade aqui que eu informar nesse método, ela vai ser a velocidade padrão, tá? Ou seja, todos os servos vai ter essa velocidade. Mas depois eu posso mudar isso no decorrer do código. Então aqui está o for, que vai mudar todas as velocidades. Aqui, nessa função void restart angles, tá? Eu vou restaurar os ângulos dos meus servos para 90 graus. Não importa qual é o servo, ele vai restaurar todos os servos para 90 graus. Aqui eu tenho o set inicial angle. Por exemplo, se eu quero que o meu servo ele inicie em um ângulo, sei lá, de 18 graus, aí eu chamo essa função, passo o número do meu servo, por exemplo, o servo 1. Aqui, ó, eu passo o número do meu servo e informo o ângulo que eu quero que ele inicie. Aqui também tem o void set speed, que é para setar a velocidade do servo. Então eu informo a velocidade que eu quero, que no caso é o tempo, 15 milissegundos, 20 milissegundos, e informo o número do servo que eu quero mudar. Aqui tem o void begin. Esse void begin eu criei, é só umas funções simbólicas que eu criei, tá? Eu criei tudo logo em inglês para deixar logo em um padrão. Então o void begin, ele faz o que? Ele faz a inicialização dos servos, tá? Ele move todos os servos para o ângulo de default, que é o ângulo lá de 90 graus. Também tem essa função aqui, void rotate, que a gente não usa ela propriamente dita fora da classe, ela é usada apenas dentro da classe. Mas essa função aqui a gente passa um ângulo, a gente passa o número do servo, ele vai mover. E aqui tem a principal função, que é o servo move, tá? Aqui eu passo todos os 16 servos, eu tenho que passar o ângulo dos 16 servos. E ele vai colocar esses servos dentro de um loop, tá? E esse loop ele vai ficar rodando até que todos os servos concluam o movimento deles, tá? É uma lógica bem complexa que eu pensei aqui. A modéstia à parte foi uma ideia genial, depois que eu vim perceber isso, mas eu vou deixar esse código, se você quiser explorar ele, fique à vontade. Eu ainda não comentei direito esse código, então vai ficar um pouco complicado, mas você olhando dá pra perceber aqui. Então aqui eu inicio o tempo, um virtual delay, tá? E esse tempo aqui, ó, é a velocidade que eu passei lá no início. E ele vai ficar dentro do for, ele vai ficar verificando se todos os servos concluíram o movimento. Quando um dos servos conclui o movimento, aqui embaixo, ó, ele vem aqui e seta, deixa eu ver aqui lá no final, olha, ele vem aqui e seta o status dos servos para true, ou seja, true é verdadeiro, significa que o servo concluiu o movimento. Então depois que ele conclui todos os movimentos, ele sai do loop e conclui o movimento dos servos. Bom, então saí da minha classe, a minha classe é isso. E para poder testar a classe é bem simples, tá? Eu venho aqui, chamo a minha classe, o nome dela é servos, e crio um objeto. Eu criei um objeto aqui chamado servos PCA e passei a velocidade padrão de 15 milissegundos para todos os servos. Depois aqui eu dei um serial.begin, nem precisa desse serial.begin que eu estava testando outras coisas, tá? Eu criei então, dei uma inicialização aqui no módulo PWM, setei a frequência para 60 Hz e depois setei todos os meus servos para 90 graus, utilizando o servo PCA.begin. Por que servo PCA.begin? Porque servo PCA é o nome do meu objeto do tipo servos, tá? Esperei 2 segundos, aí eu vim aqui e comecei a movimentar os servos. Eu coloquei umas condições lá dentro da minha classe, que é o seguinte: se eu colocar um valor maior do que 180, ou seja, o servo não consegue mover maior do que 180, então a classe vai pular o servo que tiver o 255, por exemplo, que é um valor maior. Então ela não move. Nesse exemplo aqui, ela está movendo o servo 1 em 180 graus, o servo 2 e o servo 3, que no caso lá no módulo é 0, 1 e 2. Depois eu volto o que estava em 180 para 0, volto o que estava em 0 para 180 e depois o que está em 180 para 0 novamente. Como eu tenho só 2 servos, vamos tirar aqui esse 180, vamos colocar 255. E aqui embaixo 255, beleza? Vou compilar esse código no meu Arduino e vamos ver se vai funcionar.
Pois bem, pessoal, funcionou, tá? Não sei se vocês perceberam, mas o servo ele começou a girar em uma velocidade bem menor, tá? E se eu aumentar esse 15 aqui para, sei lá, 25, ele vai girar em uma velocidade menor ainda, tá? Quanto maior é o tempo, menor é a velocidade. Não sei se vocês perceberam também, mas quando o servo ele conclui o movimento, ele volta bem rápido. Por que isso está acontecendo? Porque aqui eu estou dando, ó, um servo.restartAngle. E essa função ela restaura os ângulos para 90 graus, tá bom? Então, se eu tirar essa função daqui e compilar o código novamente, o servo ele vai de 0 a 180 e volta sem parar em uma velocidade constante de 15, tá? Então, vamos compilar o código para a gente ver se vai funcionar. Prontinho, pessoal. Como vocês perceberam aqui, funcionou, tá? O servo agora tem um movimento constante de 0 a 180. Depois que ele conclui esse primeiro aqui, ele aguarda um segundo para poder fazer o movimento de novo. Então você também pode usar aquelas funçõezinhas que tem dentro da classe, tá? Como por exemplo o set speed, que vai aumentar ou diminuir a velocidade conforme você queira. Ou também o set initial angle, tá? Você vai brincar muito com esse código aqui. Eu vou deixar ele na descrição para você baixar e brincar à vontade aí com ele, tá? É um código um pouco grande, ele tem aqui, deixa eu ver, 430 linhas. É um código relativamente grande, mas infelizmente a nossa biblioteca não faz o controle de velocidade. Então para isso eu tive que utilizar dos meus conhecimentos aqui para poder fazer esse código, tá bom? Então eu vou estar deixando na descrição para vocês baixarem e brincar à vontade. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like e se inscreve no canal.